A pergunta que não quer calar. Você faz parte de uma geração que está morta ou de uma geração que está para morrer? Você é da geração que busca intimidade com Deus através do jejum e oração? Ou você é da geração que se emociona com qualquer eis que te digo que dizem por aí? Eu não sei de qual geração você é, mas temos um convite para te fazer. Convidamos a você a participar da Ceia do Senhor, que será no domingo, dia 4. E nem vem com desculpas, porque nós temos 2 horários de culto, 10 da manhã e às 18 horas. E já anota aí o endereço para você não esquecer. Avenida Dr. Rubens Farrula, número 95, Igreja de Nova Vida, em Vila Rosali. Esperamos por vocês. Foi o de Jesus por nós. E hoje nós temos livre acesso para falar com Ele. Então erga suas mãos aos céus. Feche seus olhos. Oh Senhor, nós pedimos, Pai, que Deus, o Senhor possa falar conosco essa noite, Pai. Se faça presente aqui em nosso meio, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Seu nome essa noite, Pai. Derrama a Tua glória, Pai. Derrama a Tua Shekinah sobre nós essa noite, Senhor. Nós te entregamos esse período de louvor em Sua mão, em nome de Jesus. Amém. Gente, queria ensinar para vocês aqui uma coisinha rápida. Vou pedir meu amigo Herbert ali para puxar um groove aí. Quero ouvir suas palmas, hein? Ó, isso aqui é uma pergunta e resposta. O Beck vai estar me ajudando aqui. E depois eu vou passar para os irmãos. Vamos lá? Começa assim, ó. Vem no balanço. Vem no balanço. Vem no balanço do louvor. Vem no balanço do louvor. Vem no balanço. Vem no balanço. Vem no balanço do louvor. Agora vocês. Vem no balanço. Vocês. Vem no balanço do louvor. Vem no balanço. Vem no balanço do louvor.
Ó, vocês aprendem rápido, hein? Vamos no início? Nada vai me separar, mesmo se eu abalar. O quê? Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não para. Larará, larará, Teu amor não falha. larará, larará. Diga assim comigo, ó. Vento é forte no profundo mar, tua presença vem me amparar. O quê? Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. O quê? Teu amor não falha. Diga, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não para. Larará, larará. Teu amor não falha. Larará, larará. Suas palmas, suas palmas. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Diga isso que você é forte. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Diga! Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Agora vem comigo, hein? Vamos lá. Quem saiu? Vamos lá. Vem no balanço. Vem no balanço, Vem no balanço do louvor. vem no balanço do louvor. Vem no balanço.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem ver a glória do Senhor nesse lugar? Levante as suas mãos. Aleluia. Você já disse: Senhor, muito obrigado por estar nesse lugar. Você já olhou para esse irmão que está do seu lado e falou: muito bom te ver aqui essa noite. Aleluia. O amor do Senhor não falha. Aleluia. Nós já declaramos aqui que Ele é o mesmo para sempre. Então há motivos de sobra para nós estarmos alegres nesse lugar. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Assim com as palmas. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Diga: vale a pena. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena. Subir e o holocausto com. Quero ver a tua Shekinah. Eu quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Esse é o nosso Deus. Acreditar, sua palavra não falha. Acreditar, o meu Deus nunca falha. Eu quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Eu quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Agora eu quero ver a igreja. Quero ver a tua Shekinah. Canta. Eu quero ter a fé de Elias. Fogo descer e o holocausto consumir. Eu quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Oh.
Jesus. Nós te celebramos nesse lugar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigada pela vida que o Senhor nos deu, Senhor. Aleluia. Por seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou. Quem sabe canta. Pela dor, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade, minha liberdade.
vencedor, aleluia. Tu és Rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado, aleluia, és pra sempre através de Jesus, aleluia. Adore Ele, adore Ele. O inimigo tenta laços e embaraços, mas não vai. E por quê? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma, tira o fogo e faz o leão jejuar. Desse tempo faz curar, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo, eu já tenho
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que é Deus não vai. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus vai curar, mas ele faz muito difícil. É o mesmo que trata do mal. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Clame por ele, leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia! Agora nós vamos cantar em unidade. Que Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia! Deus já tem, diga. E haverá Deus te dá escape e livramento. Aplauda o nome do Senhor. Ele te dá escape nessa noite. Ele te dá livramento. Ele te dá força e vigor para continuar. Aleluia. Aleluia. Se esse aplauso é para Jesus, aplauda mais forte, querido. Aplauda mais forte aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E para sempre Ele vive, para sempre Ele reina. Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Aquele que tem poder sobre a vida, sobre a morte. Aleluia. Ele está aqui nesse momento. Ele está aqui tocando as vidas. Aleluia. Ele está trazendo cura, Ele está trazendo restauração para os lares. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós queremos cantar nessa noite que Tu és o ressuscitado, o Rei dos Reis, aleluia. Você que conhece, cante assim comigo. O universo chora. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Ele foi até o madeiro por mim e por você, meu amigo. Deus Pai o abandonou,
cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas ele venceu. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu. Então canta nova vida. Livres de todo pecado. E aí aconteceu isso aqui, ó. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou para todo sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Foi por causa desse sacrifício que hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres para adorar e exaltar o nome dele. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele
mais temor, não há mais temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, vive está. Então canta bem alto, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Eu queria que a igreja cantasse porque Ele vive. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. De novo, porque Ele vive, diga. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplausos ao nome de Jesus. Só Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Graças a Deus. Amém, amados? Dê um grande abraço a esse irmão que está ao seu lado e diga para esse irmão: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado por você ter vindo. Tenho certeza que você vai sair deste lugar diferente do jeito que você entrou. Vamos ouvir os nossos anúncios semanais. Daqui a pouco a gente volta para a glória do nosso Deus maravilhoso.
Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Próximo sábado ainda é dia 10. Dia 17 de agosto, às 15 horas, nós teremos aqui na nossa igreja o bate-papo da melhor idade. Todos convidados, ok? Vamos lá, dia 17 também, à noite, às 19 horas, nós vamos ter uma noite de caldos e petiscos. Onde vai ser essa noite? Lá no Salão de Vives, todo mundo conhece, Salão da Vivi. O investimento é R$ 90,00 o casal, ou, se você quiser ir sozinho, R$ 50,00, tá? Não percam. Vamos lá também. Gente, dia 20 de setembro, às 23 horas, nós vamos ter aqui uma vigília dos jovens. Mas essa vigília não é só dos jovens, amém? Essa vigília é para a igreja. E aqui, ó, já temos confirmado palavra, Felipe Gaião, Henrique Santana, louvor, André Leone e Daniel Vaz. Gente, vai começar a partir das 23 horas. Tem bastante jovem aí, ó, a galera já está animada. A partir das 23, mas o líder dos jovens, o Rogério, pediu para todos chegarem às 22, que vai ter uma concentração. A galera jovem daqui sabe como é que é essa concentração, como é que é esse esquenta. Então, vai ser bênção, tá bom? Aí a galera está animada. Gente, hoje também, na nossa cafeteria, tem bolo de laranja, o famoso bolo de laranja da Neia, e bolo de fubá cremoso, tá? Então, por favor, já reservem o seu, porque eu cheguei, tem poucas unidades. Nossos cultos semanais, terça-feira, às 19h30, culto da família. Na quarta-feira, às 8 da manhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Domingo, às 8h30 da manhã, EBD. Nós temos EBD aqui em cima, dos adultos, e lá embaixo, de 6 a 11 anos, tá? E 10 horas, nosso culto matinal, 18 horas, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Como eu tenho falado aqui, gente, estamos ainda no nosso projeto das cestas básicas, tá? Hoje temos, novamente, 3 famílias, mas cremos que, logo, né, em breve, essas 3 famílias não vão mais precisar do nosso apoio, porque elas serão encaminhadas, terão seus trabalhos, né? Mas, por enquanto, precisam do nosso amor. Então, quem puder, me procura no final do culto para abençoar. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Nós temos alguns departamentos que precisam dar uma palavra. Quem vai ser a primeira pessoa do departamento, por favor, suba aqui, e os outros vão se tomando espaço, por gentileza, que nós temos tempo um pouco curto. Vamos nós, diaconisa Márcia, essa é minha esposa. Quem conhece, não conhece? A mais bonita. Ela está com vergonha, mas está bom. Boa noite. Meu recado é para as meninas de 5, de 10, de 20, de 100 anos. Todo mês nós temos o culto feminino. E eu gostaria que esse mês de agosto você viesse estar conosco às 19 horas. Nosso tema desse mês é: Mulher, orgulhe-se de quem você é. Não perca, será uma bênção. Temos também dança no nosso ministério, temos teatro. Se você quiser participar, é só você me procurar. E dia 31 agora, de agosto, nós vamos ter uma tarde de comunhão aqui na igreja. Todas estão convidadas, só as meninas, tá? Os meninos não. Todas as meninas, às 16 horas, uma tarde de comunhão com a nossa amiga Ana, tá bom? Estaremos aqui. Um grande beijo. Aplausos a Jesus pela vida dela aí, ó. Ficou fraca essas palmas, hein? Você pode aumentar essas palmas, por favor. Ó, ela disse que tem que aumentar no dela também, tá? A paz, igreja. Eu estou aqui representando, né, o Geração Vida, que é o Ministério Infantil, que ele vai de 2 aninhos até 12, e convidar vocês a abraçar esse ministério, que é a base da nossa igreja, né? Trabalhar com criança é algo maravilhoso, é uma missão, porque todos nós, né? Família, igreja, escola, nós estamos aqui na missão de ensinar, de instruir, né? Assim como diz a palavra lá em Provérbios. E convidar vocês a abraçar o nosso projeto, que nós já estamos trabalhando para outubro. Dia 12 de outubro será o nosso encontro, né? Arena Kids, lá no espaço. E a escola de pais aqui, dentro do templo, com os pais. Todos estão convidados.
Parente, família, vizinho, convidem a todos. Já vai colocando na agenda, 12 de outubro. Tá bom, gente? Nós vamos ter a palavra, o culto das crianças, dos adultos participando, e depois um momento só para a família, que é a escola de pais, e enquanto as crianças estão lá na Arena Kids, nos brinquedos e nas recreações. Convidados, participem. Quero todo mundo aqui, hein? Quem é papai, mamãe, titia, vovó, todo mundo tem uma criança em casa, não tem? Traz da região dos lagos, traz de algum lugar aí, traz uma criança. Mas venha, tá bom? Esse trabalho da igreja é para a família, para nós, tá bom? Fica na paz. Amém. Ganhou um aplauso também, viu? Diácono Felipe. Obrigado. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bom? Gostaria de saber se tem homem aqui nesse lugar. Tem homem aí? Ah, que bom, graças a Deus. Olha, dia 24 nós vamos estar juntos, reunidos, todos os homens, tá bom? Na casa do irmão Oscar, isso é perdão, um pouquinho nervoso, né? Na casa do irmão Oscar, a partir das 17 horas, tá bom? Aí, quem não, depois me procura depois que eu vou estar passando o endereço deles. E também homens que quiserem participar, me procure depois que eu vou estar colocando o nome de vocês no grupo, que nós temos o grupo dos homens. Foi reformulado de novo, um novo grupo dos homens, porque estava muito embolado, tinha muita coisa junto, então nós vamos reformular um pouco para ficar muito voltado para os anúncios dos homens, tudo que será acontecido. Irmãos, o bate-papo, ele é sensacional. Quem esteve no último bate-papo, olha, saiu muito abençoado, porque é papo de homem mesmo, é papo de homem. Não tem esse negócio, não pode falar isso, não pode falar aquilo. É coisa de homem mesmo. Tiver que brigar, um homem com o outro, nós vamos brigar, mas no final nós vamos sair na paz, abençoado, e Deus vai nos abençoar, tá bom? Coloque aí na sua agenda, dia 24 desse mês, às 17 horas, tá bom? Numa oportunidade dessa, eu vou pedir ao Felipe a oportunidade de falar sobre a saúde do homem. Não sou doutor, não sou médico, mas eu passei por momentos muito difíceis, né? E tive em vários médicos e consegui me recuperar bem, concernente à saúde do homem. Amém, amados? Então, eu queria, porque tem homens que têm vergonha de falar de coisas que estão acontecendo com a sua vida. E o homem, muitas vezes, está com um probleminha aqui, outro probleminha ali, um probleminha com ansiedade, um probleminha no coração, um probleminha na próstata, tá bom? Um probleminha hormonal. Então, eu passei por uma passagem, né? Passei por um caminho, assim, bem difícil, e a gente tem que dividir isso aí. Amém, amados? Reis agora vai falar sobre Casados para Sempre e o trabalho de final de ano. Encontro de final de ano. Quem está alegre aí, meus irmãos? O motivo da alegria é por você estar aqui com saúde, podendo glorificar a Deus. Isso é o que é importante. Então, meus amados, eu represento aqui o Departamento de Casais, Família sobre a Rocha, tá bem? Dia 14 agora, estaremos dando início no curso Casados para Sempre. Só tem uma vaga, tá? Então, caso você queira me procurar no final do culto, eu estarei lá embaixo para fazer a sua inscrição. Então, temos apenas uma vaga para o curso Casados para Sempre. O encontro de casais vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de dezembro, no Hotel Ferradura Resort, em Búzios. Tá? É um hotel lindíssimo, com uma praia nos fundos do hotel. Coisa gostosa, né? Coisa gostosa para o casal estar ali, dando uma segunda lua de mel. Esse trabalho, gente, é um trabalho que a gente faz todo final de ano. E nós temos um tema, né? O tema é 3 igual a 2, aliança perfeita. A base bíblica é em Mateus 19:6. Assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. 3 igual a 2, homem e mulher unidos a Cristo. Né? Esse é o nosso tema do encontro de casais. Tá? Então, se você também desejar participar desse encontro de casais, nos procura lá embaixo, que ainda dá tempo. Nós já temos 50 casais indo. Eu fechei 60 quartos nesse hotel e daqui a pouco eu tenho que devolver esses 10
quartos, caso não preencha. Entendeu? Então, nós temos um prazo aí com o hotel para isso. Acabando esse prazo, infelizmente, a gente fecha as inscrições. Muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Mais aplausos aí. Adriano. Adriano hoje é o líder de louvor desta igreja. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, a gente tem uma surpresa bem legal para vocês. Eu sei que vocês ficam reclamando, por que eu não posso participar, pastor? Por que eles escolhem as músicas? Por que é eles que fazem isso? Você agora tem a oportunidade de dar a sua sugestão nos louvores de domingo à noite. Não reclamem depois. Não gostei. Você deu opinião. Aí depois vai ficar reclamando. Olha só que legal. Você pode escanear, eu já coloquei no grupo da igreja oficial, dê a sua sugestão lá, tá? Agora, talvez a sua música possa não aparecer no próximo semestre, tá bom? A gente está fechando o nosso repertório, nós estamos fechando esse mês de agosto, pessoal da equipe, e a partir do finalzinho aí, do meado de agosto, o grupo, iremos sentar e já ver as músicas que vocês estão dando as sugestões, e mais as nossas. Tem um louvor novo, coloque lá. A Alcinéia já falou alguns aí para mim. Agora ela vai ter oportunidade. Tem mais gente que coloca. Tem gente que pede, a gente vem e coloca. Mas também não dá para colocar tudo, porque senão, eu falei assim, pastor, se deixar por conta da igreja, só vai dar qual música? Alguém? Um reteté já falou ali? Mais outra? Não é possível. Qual música que vocês mais gostam assim? Se cada um colocar do coração, vai ser... Tem que ser louvor. Tem que ser louvor. É importante avisar, porque senão a gente vai ter que ensaiar aqui. Imagine aqui, o Gabriel já tem a música sertanejo. Aí vocês vão querer colocar aqui um Leandro e Leonardo? Não dá. Roberto Carlos, aí eu vou ter que chamar o pastor. Escaneie. Semana que vem, se tudo der certo, vocês terão uma grande surpresa. Eu estou orando. Mas eu acredito que vai dar certo. Amém, gente? Amém? Vamos lá, amém? Divisa de fogo. Eu já falei, se eu der 2 rodadas dessa, eu caio, vocês vão pensar que é demônio. Mas não, é a labirintite. Infelizmente é isso aí. Vem cá, Daniel. Daniel e Silvana, responsável. Lindo, gostei. A paz do Senhor, igreja, amém? A gente está responsável pelo culto de casais. Dia 30 de agosto, convido os casais para estarem aqui presentes. Vai vir o pastor Denilson, da Igreja Batista de Coelho da Rocha. Então, estão todos convidados. Tragam um casal visitante. Curso Aliança vai começar agora na próxima segunda-feira, dia 12. Já estamos com as turmas fechadas. Então, quem quiser participar, só no próximo ano agora, tá, gente? Porque agosto termina, né? Agora só ano que vem. Outro anúncio, a gente vai começar agora essa semana com a célula de casais, tá? Então, se você tem algum casal que você tem sentido falta aqui na igreja, ou que um casal que você conhece, onde o cônjuge tem dificuldade de vir à igreja, faz contato com a gente, que a gente vai começar com as células de casais numa residência, e aí a gente faz o convite para esse casal estar participando da célula, tá? Fala depois comigo, com Daniel, Fernanda e Léo, Patrícia e César, Cris e Antônio, e Alexandre e Ana também está participando com a gente, tá bom? Mais alguma coisa? Boa noite, Igreja Paz. Como a Sil falou, nós estamos responsáveis aqui pelo culto de casais, e quero convidar vocês, reforçar vocês virem para o culto de casais. Tem tido palavras vindas do coração de Deus para cada casal, cada pessoa que está aqui. Não deixe acontecer o problema no seu casamento para você procurar ajuda. Venha mesmo, se o seu casamento está tudo bem, venha. Se está mal, também venha. E quero
falar também para as pessoas que às vezes o marido trabalha, a esposa trabalha, venham vocês mesmos, venham vocês levar a bênção que sai daqui para o altar, para a vida de vocês. Não deixe acontecer o problema. É aquilo que eu falo sempre, treinamento forte, combate fácil. Não deixe acontecer o problema. Venha manutenir o seu casamento, venha manutenir o seu orçamento, o seu casamento, e não deixe que o inimigo tome conta da vida de vocês. Casamento forte, igreja forte. Amém, irmãos? Outra coisa, reforçando, o rodízio de caldos e petiscos, pode procurar a gente, tá? Vai ser top. A intenção do rodízio de caldos e petiscos é o encontro de casais que vai ter em setembro, tá, gente? Quem já foi convidado ou quem já participou do encontro de casais com Cristo, pode levantar a mão, por favor? Foi uma bênção, né? Bastante gente. Então, todo mundo que já participou sabe que o encontro de casais, quem participa não tem nenhum custo. Então, como que a gente arrecada recursos para esse encontro de casais? São esses eventos que a gente faz. Jantar de namorados, rodízio de caldos e petiscos. Então, você, quando participa desses eventos, você contribui para um casal estar participando. Então, você, sem saber, você está contribuindo, abençoando uma família. Então, não é só participar de um evento, você está abençoando uma família que, naquele momento, está precisando de ser abençoada. Então, faça um esforço, vá, vai ser muito bom. E abençoe outras famílias também. Procure a gente também no final, tá bom, gente? Outra coisa, no próximo culto de casais, tragam um celular e quem já tiver leitor de QR Code, se não tiver, baixa, porque a gente tem uma surpresa para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, amém? Essa igreja é cheia de surpresas, né? Aí, tá vendo, Adriano? Mais uma surpresa. Vem cá, Beth e Sandro, terceira idade, né? Coisa linda. A paz, meus irmãos, fazemos parte do Ministério da Melhor Idade. E eu sempre falo e repito, são tardes maravilhosas, tardes abençoadas, são tardes onde temos muitas trocas de experiências, não só pessoais, mas principalmente espirituais, onde Deus vem agindo grandiosamente. Agora, por último, nós tivemos um passeio com a Melhor Idade, e descobrimos o quanto Deus nos surpreende em todos os detalhes. Foi um evento que, assim, várias dificuldades aconteceram, mas Deus honrou. E foi lindo. E Deus nos presenteou e nos fez entender que Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e no lugar que Ele quer. Pode ser no nosso quarto, né? No secreto, aqui no altar, em lugares públicos. E quem esteve lá viu o quanto que Deus agiu. E eu convido vocês agora, né, para o nosso próximo bate-papo, que vai ser agora no dia 17 de agosto, às 15 horas. Vai ser bênçãos, irmãos, não só para vocês, mas para toda a família, porque está sendo muito edificante e, acima de tudo, está nos fazendo crescer grandiosamente em cima da palavra do Senhor, tá? Então, eu convido todos vocês a estarem com a gente. Geralmente acontece no segundo sábado de todo mês, mas a gente sempre está colocando aqui, então vocês fiquem atentos, porque coisas grandiosas acontecem nesses sábados, tá bom? Fiquem na paz. Eu estava falando com o João ali, mas Diácono Rogério, não sei se ele deixou alguém responsável pelo JPEG, deixou alguém? Não? Então vem cá, João. João fala sobre o JPEG. Amém. Pai do Senhor, igreja. Será que tem jovem aí? Então, gente, quero dar um comunicado, reforçar aqui o que a Jana falou, da nossa vigília do JPEG. Meu Deus do céu, vai ser um momento muito maneiro, um momento de bênção, um momento que a gente vai se concentrar ali. Como a Jana falou, às 10 horas a gente vai estar se concentrando aqui, a gente vai estar preparando o ambiente aqui para presença do Senhor se manifestar, para as coisas acontecerem, para a palavra de Deus ela vir ao nosso coração. Então você que é jovem, marca aí na tua agenda, não marca nenhum compromisso, tá? Dia 20 de setembro, às 10 horas
da noite. Tivemos o nosso culto ontem, o nosso culto foi uma bênção. Então, o nosso culto ele sempre acontece aos primeiros sábados do mês. Então, também marca na sua agenda, não perca o nosso culto JPEG. E é isso, a vigília do JPEG vai ser uma bênção. Prepara o teu coração, prepara a tua expectativa, porque o que Deus vai fazer nessa vigília, Ele vai tocar o teu coração e vai ser algo maravilhoso, amém? Graças a Deus. Eu também queria comunicar aos irmãos que nós vamos começar um trabalho novo aqui na nossa igreja, que vai ser da porta para fora. Nós temos um trabalho que vai iniciar agora em setembro, vai ser no nosso estacionamento. Nós estamos comprando uma tenda, e essa tenda vai ter uma parte atrás escrito sobre o nosso trabalho, e ali algumas pessoas, aí segunda-feira, vão se reunir, algumas pessoas, e você tem a oportunidade de trazer aquela pessoa que não vem na igreja, sabe? Você fala assim, tem um negocinho ali, um cafezinho ali no estacionamento, a gente vai bater um papo, mas como é que eu posso? Posso vir de bermuda? Pode. Posso vir de boné? Pode. Pode vir de chinelo? Pode. Pode vir com óculos? Pode. Sem óculos? Pode. Pé descalço? Pode. Pode vir de qualquer jeito. E ali nós vamos começar a pesca maravilhosa. Vamos pescar. Vamos pescar, gente? Você está convidado a pescar aí segunda-feira, né? A orar por pessoas, sabe? Tem gente que fala assim, eu queria tanto pregar, que oportunidade linda. Se os líderes me derem a oportunidade de pregar em segunda-feira, meu Deus, como eu gosto disso. Você não tem ideia como eu gosto de pregar para pessoas que muitas das vezes não sabem muita coisa, sabe? Só quer conhecer Jesus. Sabe o que é isso? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer aquele que vai me libertar, que vai cuidar da minha vida. Como eu gosto de pregar para pessoas assim. É coisa extraordinária. Como eu gosto de pregar nas praças. Eu sempre fui evangelista. Você não tem ideia. O que eu fazia na época, um pouquinho lá atrás, né? Você não tem ideia como era a minha vida. Como eu gostava de praça. Montei uma vez uma equipe de 15 pessoas, um com tamborim, outro com repique, outro com bumbo, outro com uma porção de coisa, e fomos para a Praça da Matriz evangelizar. Como trouxemos pessoas. Nossa mocidade, gente, era muita gente na mocidade. Você não tem ideia. Grupo de dança, grupo de teatro, tínhamos mais coral jovem, tínhamos churrasco todo final de semana, encontro na casa um do outro. Eu não faltava um encontro desse. Pesava 116 quilos. Toda semana comendo bolo, comendo churrasco, né? Pesava 116 quilos. Cheguei a 118 quilos. Cheguei a 56 centímetros aqui de largura. Minha calça era 56. Coisa linda, né, gente? Aquele barrigão desse tamanho, né? Às vezes eu pulava no caminhão, o caminhão balançava junto, coisa linda, né? Mas o evangelista é gostoso, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, e nós vamos abrir esse trabalho ali às segundas-feiras, e vai ser bênção. Vai ou não vai, gente? Quero ver um pessoal cantar ali, divisa de fogo, varão de guerra. Por que todo mundo faz isso, você que foi assembleiano? Fala a verdade. Por que faz assim? Assim, só rodava? Por que faz avião? Sabe, não? Tem alguma assembleiana aqui que pode me dizer por que faz avião? Dou oportunidade de 2 minutos, né? Para você se defender. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, gente, vai ser um trabalho muito bom. Nós vamos chamar outras pessoas. E ali vai sair batismos, ali vai sair pessoas que serão renovadas, receberão o Espírito Santo de Deus. Então, essa oportunidade vai ser muito grande para todos nós. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos orar por uma chave aqui que veio até mim. Deus, obrigado. Aqui está uma chave que com certeza vai abrir porta, ou abrir um carro, ou abrir qualquer outra situação, mas eu te peço que essa chave aqui, Pai, possa, ó Pai, ser a chave do sucesso dessa pessoa, ó Pai, que está entregando aqui no altar para orar. Eu entrego, unjo, entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Digam todos amém. Amém. Graças a Deus. Temos pessoas que nos visitam também aqui.
Deixa eu conhecer a Kátia e a Júlia. Cadê a Kátia e a Júlia? Kátia com K aqui. Em cima, eu enxergo pouco, meu filho. Que é a Júlia. Está aí também? Ah, vocês estão aí em cima, né? Tem alguém em cima que pode dar um abraço? Hein? Fica de pé aí, você pode dar um abraço, dizer Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Isso. Tem mais uma pessoa também que nos visita, o Carlos Henrique. Cadê o Carlos Henrique? Fica de pé, meu irmão. A igreja pode aplaudir Jesus agora. Amém. Graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez e não deu nome ali na frente? Tem mais alguém? Não? Não? Amém. Deus abençoe sua vida ricamente. Queridos, vamos fazer agora o nosso ofertório. Querido, toda a Santa Ceia, eu passo esse envelope. Esse mês que passou, nós não passamos o envelope do terreno. Por que não passamos? Não passamos porque conseguimos, fizemos a festa e assim sucessivamente. Esse mês, nós estamos passando a metade do valor do terreno. Por quê? Sobrou um pedaço da nossa festa e temos um pedaço da cafeteria. Então, o pedaço da festa com o pedaço da cafeteria, temos a metade. Amém? Então, precisamos da outra metade. Aqui nesses envelopes só tem uma metade do estacionamento, da parcela do estacionamento que nós estamos pagando. Então, tem alguns ali que é de R$50, não é isso? E tem um envelope aqui que você pode contribuir com R$100. Então, você, membro dessa igreja, faça aquilo que você tem feito todas as vezes que tem campanha. Você que está nos visitando, você não tem obrigação de pegar, de fazer nada, de dar dinheiro aqui, de me ouvir, obrigação de nada. E nem os membros dessa igreja têm essa obrigação. Mas tem gente que já tem um coração na obra, sabe o que é isso e tem abençoado essa casa de oração. Então, se você precisar de um envelope como esse, pegue aí com o diácono Alexandre, com o diácono Felipe e prove de Deus, né? Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, pegue, queridos, eu queria que esses envelopes fossem todos eles embora hoje, porque eu já não, aí só falo na terça-feira, depois eu não falo mais. Eu tenho falado só em 3 cultos, domingo de manhã, que hoje foi a Santa Ceia pela manhã, matinal, Santa Ceia à noite e a Santa Ceia da família. Eu só falo sobre isso nas Santas Ceias aqui da nossa igreja. Então, gostaria muito que se fechasse, se você pudesse, se eu não me engano, acho que são 20 e poucos envelopes de 50, alguns de 100, uma coisa assim que foi preparado, que dá R$4.350. É isso aí que dá, né? Então, você tem essa oportunidade de, mais uma vez, abençoar a sua igreja. Também, nesse momento, nós vamos recolher, né?
trazer o próximo envelope que vocês receberam. Vem cá, Alexandre, por favor, Diácono Alexandre. Faltam 5 envelopes de R$50 aqui. Eu queria que você fechasse essa metade do outro terreno. Você vai trazer até Santa Ceia da próxima semana. Você vai entregar um e vai receber outro. Né? Faltam 5 pessoas, se você puder. Faltam 4. Né? Esse aqui você deu para mim mesmo, eu tenho que usar esse, né? Que eu já peguei um de 100, vou pegar um de 50, né? Então tá bom, vai ficar aqui para mim. Profetizou para mim, tá bom então, né? Então você faça isso. Vem cá, Henrique, rapidinho. Ó, eu não vou insistir não, tá? Eu quero que você pegue. Henrique vai falar de quinta-feira, projeto que está acontecendo na nossa igreja. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente, amém? Gente, rapidinho, às quintas-feiras, você sabe que é a quinta profética, né? Eu tenho pregado aqui quase todas as quintas, porque tem outras pessoas que têm pregado também. E a gente vai começamos agora a última quinta, o Agosto de Deus, tá? Serão 5 quintas-feiras, com pessoas pregando aqui, cantando, orando. Eu queria a sua participação, estou te convocando para estar aqui. Quinta-feira passada agora foi uma benção, irmão. Tem vindo bastante pessoas, acho que quinta-feira agora tinha umas 100 pessoas aqui. Tinha bastante gente. Eu queria a ajuda de vocês, principalmente do Ministério de Louvor, da parte do vocal, tá? Os músicos, eles estão vindo, é uma benção, o vocal tem vindo devagarzinho. E está comigo também, junto, gente, nesse projeto das quintas, o Joãozinho, tá todo bonitão ali, externo aí, tá? E o Rafael também vai estar pregando na próxima quinta-feira. Eles estão junto comigo, porque o culto está tendo um crescimento. Já tem gente usando o estacionamento, já tem gente comendo lá na cafeteria, tem pessoas aceitando a Jesus nesse culto de quinta, tá? Então eu queria a sua participação. Eu não gosto de ouvir o Henrique pregando, não, então vem ouvir o Rafael, tá? Não gosto de ouvir o Rafael, não, então vem ouvir o Joãozinho. Você vai ouvir alguém pregando aqui. Tudo o pastor prega pra gente, né? E outra coisa, gente, tem tido bastante testemunho, né? Não deu para ouvir todos os testemunhos quinta-feira agora, mas ouvimos um testemunho, Deus abençoou, abriu uma porta para a irmã, ela queria alugar uma loja. Enfim, venha e seja abençoado. Amém? Amém. Graças a Deus. Aniversariantes do mês, me cobraram aqui, eu esqueci. Tem aniversariante do mês aí? O mês começou, né? Hoje é dia 3 ou 4, diz para mim? 4. Então vamos lá. Vem cá. Cadê o menino? Vem cá, rapaz, né? Rapaz, foi teu pai que fez esse brilho no teu cabelo aí? Coisa linda, hein? Meu Deus, mais alguém? Início de mês, né? Tem gente aí, ó. Que legal, que bom. É isso? Quase a cor do teu cabelo, viu? Quase combinou. Combinou, isso é legal. Vamos orar, gente. Põe as mãos. Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que completam mais um ano de vida. Eu quero te pedir que tua graça, o teu poder possa acompanhar essas vidas nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Pai, nessa estrada tão linda que está se abrindo para eles, nesse novo tempo que tu está dando. Eu te peço tua bênção, que tu dê anos e anos de vida aos teus filhos. Nós abençoamos eles em Cristo Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir Cristo. Amigos, nós vamos falar hoje sobre as 2 gerações. Eu já preguei aqui nessa igreja sobre esse assunto. Deus me deu a oportunidade de pregar hoje de manhã sobre esse assunto. Vou estar pregando hoje à noite e terça-feira também. Então, o tema é as 2 gerações. Se você observar, tem uma geração ali que está sendo levantada da cama, né? Alguém está ali profetizando Jesus e essa menina está se levantando da cama. E temos uma outra geração que alguém está tocando na orla de alguma pessoa ali, daqui a pouco você vai entender o que eu vou falar. Então, nós vamos ler Lucas 8, 40 a 56, que diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Ela estava o quê? À morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, e vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la.
mudei a versão, porque de manhã a versão estava um pouco complicada, os irmãos estavam lendo uma coisa e eu estava lendo outra. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão te aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar na casa com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, né? Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Então todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Que Deus nos abençoe. O que precisamos perceber nesse texto aqui é que a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos. Com esse sangramento, e a filha de Jairo, que estava enferma, posteriormente estava morta na cama e também tinha 12 anos. Ou seja, quando nasceu essa menina, a mulher começou a sangrar. Podemos aplicar algo poderoso nesse texto, né, aqui, sobre duas gerações, a antiga e a nova geração. A mulher do fluxo de sangue representa a antiga geração, e a filha de Jairo representa a nova geração. Ao nascer a nova geração, a antiga geração começa a sangrar, e a atual geração está adormecida em cima de uma cama, e é sobre isso que vamos falar aqui nesta mensagem, nesta noite. Amém? O texto vai falar de duas gerações que se encontraram com Jesus. Repita comigo, duas gerações que se encontraram com Jesus. Uma geração aqui que precisava ser curada e uma outra geração que precisava ser levantada. Então, uma precisava ser o quê? Curada. E a outra precisava se levantar. Amém? Uma que precisa de cura e a outra que precisava se levantar. A geração que precisa estar de pé é a geração de Jairo. E ele vai até Jesus e pede a cura para sua filha, que tinha 12 anos, que estava quase morrendo. Repita comigo, quase morrendo. Ela estava quase o quê? Quase morrendo. Então quer dizer que quando alguém está passando mal, né, você corre atrás do socorro. Então a Bíblia vai dizer que ela estava quase o quê? Morrendo. Ele sai e corre atrás de um socorro. Encontra quem? Jesus, né? Eu tive um infarto há um tempo atrás. Então, quando me socorreram a tempo. Então, os médicos disseram que eu sobrevivi porque me socorreram a tempo. Então, ele corre atrás de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela estava quase morrendo. No caminho, aparece uma mulher que já sofria 12 anos com fluxo de sangue. E ela toca em Jesus e imediatamente ela é curada. E a doença desta mulher já durava 12 anos. 12 vai falar do governo de Deus, das 12 tribos de Israel. 12 vai falar sobre os 12 apóstolos. O encontro dessa mulher
vai mostrar que uma geração que sangra, e Jesus, em primeiro lugar, cura esta geração que está sangrando. A filha de Jairo que está morrendo é a geração que Jesus está levantando, que precisa ficar de pé, é uma geração morta. Jesus, em primeiro lugar, ele cura essa geração que está sangrando, para depois levantar a outra geração que está caída e está morta. Para Jesus, não existe uma nova geração. Para Jesus não existe uma nova geração. Ele quer cuidar dessa geração, seja ela sangrando ou seja ela morta. Então saiba que Jesus quer te curar hoje. Diga amém. E mais, é a sua geração que Ele quer. Ele não quer que se levante uma outra geração. É a sua geração que Ele quer. É a sua geração. É nesse tempo que Ele quer te usar. É nesse tempo que Ele quer falar mais com você. É nesse tempo que Ele quer te fazer parar de sangrar. É nesse tempo que Ele quer te levantar. Escute isso nesta noite. Sabe por que Jesus foi na casa de Jairo? Porque tinha um pai que foi interceder por sua filha. Repita comigo, um pai que foi interceder por sua filha. Então eu te pergunto, quantos pais estão aqui hoje intercedendo por sua família? Queridos, levante a sua mão. Eu quero profetizar. Jesus está chegando hoje para curar e transformar a sua geração hoje. Você pode aplaudir a Cristo? Agora, o mundo está cheio de violência, muitos pais estão perdendo seus filhos para as drogas, adolescentes entrando para o mundo do crime, e todos os dias tem pais chorando pelos seus filhos. A nossa geração está perdendo a intimidade com Deus, porque isso está acontecendo com os nossos filhos, com as pessoas da nossa família, porque a nossa geração está perdendo a intimidade com Deus. Nós precisamos restaurar essa intimidade hoje. Estamos vendo uma geração de pais, uma geração de família que não vem mais para a igreja para adorar. Só vem para a igreja para pedir alguma coisa, ou quando está faltando alguma coisa, sabe? Hoje nós estamos presos a cultos que chamam mais a nossa atenção. Nós estamos presos a cultos que nós temos um show. Esse dia eu estava conversando com a pessoa disse, pastor, eu estou cansado dessas igrejas frias. Eu falei, eu também estou. Aí ele disse, mas como é que é o show na sua igreja? Eu falei, o show lá é excelente. Só tem pancada de púlpito, irmão. Você não tem ideia. Os pastores lá, eles são danados. Desculpe a palavra danado, né? Eles são demais. Ele disse, não, pastor, eu estou fugindo desse tipo de culto. Eu falei, por quê? Porque, pastor, eu quero entrar num culto que eu esteja zen. Quero entrar num culto, pastor, que quando o camarada subir no altar, ele vai trazer palavras que me deixem bem, sabe? Falei, legal, cara, é muito bom, mas você já leu a Bíblia? Ele disse, já, a Bíblia tem coisas boas demais, né, que nos deixa bem sossegado, mas tem palavras que, machuca a gente por dentro, machuca mesmo. Ele disse, pastor, o melhor culto que eu gosto hoje se chama culto de revelação. Eu falei assim, qual o nome da igreja? Ele me deu o nome da igreja. Eu falei, tinha que ser Kodak, Fujicolo, alguma coisa assim. Quem conhece Fujicolo, Kodak é só os antigos, né? Porque os novos agora não conhecem, né? Mas os antigos sabem o que eu estou falando, né? Só os antigos sabem o que eu estou falando. Mas nós estamos criando pessoas viciadas.
pessoas que estão sangrando há anos e anos, pessoas que têm uma dor no seu coração, mas vai ali, recebe um jato de cocaína na veia, também antigo pra caramba, quem sabe disso, né? Que a cocaína ia na veia, e tá tudo bem, mas continua o quê? Sangrando. Outra geração está morta espiritualmente, não consegue ler a Bíblia, não consegue mais orar, sabe? Nós estamos precisando, querido, voltar ao primeiro amor. Nós estamos precisando voltar a ser aquela pessoa que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, lembra? Que você não saía da porta da igreja, que você tinha saudade de Cristo, quando você ouvia um louvor na rádio, você já estava com a mão para o alto, adorando, louvando. Mas parece que nós nos acostumamos com isso, e a cada dia queremos coisas maiores, queremos coisas melhores, queremos ver mais o poder de Deus, não é verdade? Numa dessas revelações, eu estava mandando para o meu amigo Jorge, que está ali, eu mandei uma mulher que estava falando assim: eis que eu vejo em você, mulher, e Deus está curando a sua moela. Eu falei: Jorge, essa é para fechar a noite. Aí alguém atrás disse assim: mulher não tem moela. Ela disse: não tem moela sim. E Deus me mostrou que estava mexendo na sua moela, e a sua moela rodava para lá, rodava para cá. Isso é a internet. Eu fui buscar, Jorge, se era realmente uma igreja, e é uma igreja, sabia? Tem uma outra que eu queria trazer a filmagem para os irmãos aqui, mas não consegui, vocês iam rir demais. O cara todo de branco numa igreja, um auditório como esse, ele disse assim: agora, gente, você não precisa mais tocar em ninguém agora para a pessoa receber o poder de Deus, é só fazer isso aqui. O que é que ele fez, Jorge? Não dá nem para falar, isso que é tão... É muito feio o que eu vou falar. Eu queria passar o vídeo, porque pelo vídeo você ia ver o que é, e a igreja é cheia. A igreja é cheia de gente. Cheia. Eu mandei uma para o Jorge, né? Agora estou mandando para o Jorge essas coisas, que ele pregou na igreja no sábado sobre Joel, né? E deu uma cajadada aqui nos jovens. Quem tem jovem aqui, diga amém. Amém. Bem feito para você, Jorge. Bem feito. É assim que se prega, Jorge. É assim mesmo. Prega desse jeito mesmo. Mostra para eles o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Mostra assim. Eu mandei um recado para ele, falei: Jorge, pega essa daí. A mulher era uma prostituta e foi para a igreja e ela foi liberta. Sim ou não? E qual o material de trabalho de uma prostituta? Eu fui procurar se era uma igreja realmente, e era. E as pessoas estão maravilhadas com essas coisas que estão acontecendo. Ninguém quer ler mais a palavra, ninguém quer mais buscar. Então estamos com uma geração morta, uma geração que está deixando de acreditar na Bíblia, mas está acreditando em homens. Hoje você vai sentar à mesa do Senhor, meu irmão. Aqui foi uma pessoa, quando eu digo uma pessoa, que ele é uma pessoa, Cristo Jesus, que deu a vida por mim, que deu a vida por você, sabe? Deu a vida por você. O outro, querido, está vendendo. O ovo de Abraão. Pensa que é brincadeira? Eu vou mandar para você o ovo de Abraão. Se a sua esposa quer engravidar e tem uma idade maior, você vai comprar 5 ovos de Abraão por R$1.000. Ainda tem a outra que eu não quero falar, que é a pior ainda, que eu não vou falar aqui.
Você está entendendo o que nós estamos vendo? Ninguém está buscando mais uma igreja que realmente tem um tempo, tem uma vida. Hoje não. Hoje estão buscando o tipo de igreja da moda. Hoje, igreja americana, igreja espanhola, igreja não sei o que, está na moda, no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar. Tem que abrir uma aqui dentro de São João, para todo mundo ir para lá. Aí depois volta todo mundo. Tem 2 já? Nem sabia. Me desculpa, tá? Nem sabia. Mas observe, as pessoas estão buscando alguns momentos que você quer ter com outras pessoas. Imagina você ter que trocar a sua mulher porque você teve um problema com ela. Eu tenho 34 anos de casado com a Márcia. Já pensou, eu tive um problema com ela, vou trocar você. Vou ver se eu arrumo outra melhor, uma pior. Nós, como igreja, nós estamos vivendo desse jeito. Nós não estamos conseguindo mais. Sabe por quê? Porque o nosso coração está sangrando. E algumas outras pessoas estão mortas espiritualmente. E não estão conseguindo mais sobreviver aos ataques. Não estão conseguindo mais sobreviver sobre algumas coisas que acontecem no nosso meio. Sabe? Igrejas estão se levantando. Para quê? Para te trazer um bem-estar. Eu quero dizer que aqui você vai entender o que é a palavra. Aqui você vai conhecer quem realmente faz milagres, porque esse que vos fala não faz milagre nenhum. Amém? Tem gente que entra na igreja para montar uma empresa. Tem gente que entra na igreja para ganhar dinheiro. Eu fico triste de falar isso, querido. Essa geração não ora mais na sua casa, essa geração não adora mais de coração, essa geração não lê mais a palavra de Deus. Mas essa é ainda a geração que Jesus quer curar. Aleluia. Essa é a geração que Jesus quer curar. A primeira geração que Jesus quer curar é a geração que sangra. Sabe aonde aquela mulher sangrava? Ela sangrava no ventre, ela não gerava mais filhos. A minha geração, a nossa geração, não está gerando mais filhos. Nós não pregamos mais o Evangelho, nós não ganhamos mais vida, nós trocamos de igreja. Trocamos de igreja. Então a minha geração não gera mais filhos espirituais. Sabe por quê? Porque a minha geração está sangrando. Entenda, o sangramento de uma mulher fala de intimidade, sim ou não? Nenhuma mulher sai por aí dizendo para todos que está nos seus dias de sangramento. Mas agora aquela mulher, ela pede ajuda, ela toca em Jesus. E quantos de nós hoje estamos precisando tocar em Jesus? Por quê, pastor? Porque estamos sangrando por dentro, sangrando na intimidade e ninguém sabe. Muitas das vezes temos algo contra o irmão e ele não sabe. Estamos sangrando por dentro, o cara passa perto de você, bom dia, tudo bem, como é que você está? Você está de mão na pistola dizendo, eu mato esse cara hoje, eu acabo com ele. Mas ele não sabe, por quê? O seu coração está sangrando, você está escondendo. E nessa geração estamos vivendo isso. Nós pais temos que nos abrir para os nossos filhos. Entenda, nós pais temos que se abrir para os nossos filhos, e os filhos aos pais. Teve uma pessoa que disse, pastor, em toda a sua mensagem tu chega em família. Eu tenho que chegar em família. Porque a família é um projeto de Deus. Se a sua família está bem, a igreja está bem. Pais que não falam mais com os filhos, filhos que não falam mais com os pais. Nós temos que nos abrir, querido, e dizer aonde está sangrando. Quantas pessoas que estão aqui estão sangrando e ninguém sabe. Pessoas que estão sangrando há 10, há 12, há 20 anos e nunca se abriu. Tem pessoas que os pais já morreram e morreu com um sentimento no coração, porque estão sangrando. E esconde o seu sangramento, meu irmão. Levante uma das suas mãos, vai. Eu quero profetizar que Jesus vai te curar hoje. Jesus vai te curar hoje. Mas também não vou dar uma rajada de palavras aqui para você dar um grito alto, não.
Não vou, não. Quem dá isso é o Henrique. Ele sabe, eu não sei, não. Então a minha geração está sangrando aonde? No pecado. Nunca se viu tanto escândalo dentro das igrejas. Nunca se viu tantos escândalos dentro da igreja. A minha geração tem até pastores suicidando. Na minha geração tem pastores... Vai segurar ou... com o coração cheio. Na minha geração tem pessoas pregando para outras pessoas, porque tem o poder de púlpito na minha geração, para machucar, para ferir. Na minha geração, essa é a geração que sangra. Essa é a geração que está sangrando. Tem muita gente perdido dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque nossos cultos estão cheios de oba-oba. Os nossos cultos. Aqui tem fumaça, não tem? Fumacinha que solta aqui? Aqui tem alguns pisca-pisca. Tem ou não tem? Aqui a igreja é escura, né? A gente fala, então você está na modernidade porque a parede é preta. Depois eu vou te explicar o porquê a parede é preta. Outra mensagem a gente fala sobre esse assunto. Mas hoje os nossos cultos são show. Não temos mais adoração. Hoje nós cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não foi isso? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu senti em vocês uma adoração, um sentimento, independente das luzes ou do que está acontecendo, há uma unção sobre a sua vida. Mas muitos irmãos não estão vivendo mais esse momento de busca, de entrega, e nós precisamos fazer desse ambiente nosso um ambiente de adoração, não só um show. Então as nossas igrejas hoje, a nossa geração está cheia de oba-oba. Só se prega a mensagem de teologia da prosperidade, sabe? Só isso. Ninguém cuida mais de ninguém. A teologia da prosperidade enche igrejas, mas também tem enchido o inferno. Não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre o inferno, não se fala mais sobre a volta de Jesus. Só se prega hoje o que o povo gosta de ouvir. Muitos profetizam que o mar vai se abrir, e tem pessoas morrendo afogadas porque o mar não se abriu. Muitas pessoas não se abriu o mar porque estamos doentes. Jesus pregou as boas novas, Ele pregou a salvação. Jesus não pregou o que muitos estão pregando hoje. Jesus, Ele quer hoje curar a minha geração, mas para que ela seja curada, a minha geração, ela precisa ir até Jesus. A mulher só ficou curada quando ela tocou a orla do manto de Jesus. Agora, por que ela tocou na orla do manto de Jesus? Porque ela era conhecedora das leis. Ela conhecia aquele manto que ele estava usando. Que manto é esse, pastor? Está aqui em Números 15, 37. Vou te dizer que manto é esse. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que façam borlas nas pontas das suas roupas, pelas suas gerações, coloquem cordões azul em cada borla.
Vocês terão essas borlas para que se lembrem de todos os mandamentos do Senhor, para que o obedeçam e não se prostituem, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos, para que se consagrem ao seu Deus. Qual o significado desse versículo? Sabe o que Jesus estava usando? Jesus estava usando um tecite. São mais do que simples adornos que estava na orla do vestido dele. Elas carregavam um profundo significado espiritual. Lembra dos mandamentos? As borlas servem como um lembrete visual constante dos mandamentos de Deus. Sempre que os israelitas olhavam para elas, eram lembrados de suas responsabilidades de viver de acordo com a vontade de Deus. Ela olha e ela se lembra, porque ela era uma mulher inteligente. Esse homem está vestindo um manto diferente. Esse manto, ele tinha um símbolo de santidade. O cordão azul nas borlas simbolizava a santidade e a pureza. O azul frequentemente associado ao céu e à divindade. Sabe o que os israelitas lembravam? De sua chamada para serem santos, assim como Deus é santo. Ela disse, opa, tem alguma coisa diferente nesse manto. Aquele manto também evitava a idolatria. As tecite também servia para evitar que os israelitas seguissem os desejos de seus próprios corações. E o desejo dos seus olhos também, que poderiam levá-los à idolatria e ao pecado. Olha ela pensando, que manto é esse? E qual seria a aplicação prática disso? Embora a prática de usar o tecite seja uma tradição judaica antiga, o princípio por trás dela pode ser aplicado à vida de todos os crentes. Aqui estão algumas maneiras de incorporar esses princípios em nossas vidas. Podemos usar lembretes visuais em nossas vidas diárias para nos manter focados em Deus. Quando ele olhou e disse assim, esse manto, ele tem algo visível que me deixa focado em Deus. Ela disse, nesse manto eu vejo santidade, assim como o cordão azul. O tecido simboliza a santidade, ele diz, a santidade desse homem. Naquele manto ela via a fidelidade de Deus. Naquele manto ela via que os israelitas tinham uma consagração diária. E ela olha, e ela não toca em Jesus. Ela toca em Jesus? Vem cá, João, mais uma vez. Usei o João de manhã, eu vou usar o João de novo. É bom que ele está de paletó. Eu toquei no João, toquei ou não toquei? Toquei no João? Toquei no João? O que ela fez? Ela tocou em Jesus? Pode sentar, João. Ela tocou aonde? Na orla do seu vestido. Ela conseguiu enxergar algo que ninguém estava enxergando. Ela tinha um sangramento que estava escondido, mas dentro dela também tinha algo muito grande. Ela escondia dentro dela a lei. Ela entendia o que significava o que aquele homem estava usando. Ela pega e toca. E Jesus, automaticamente, Jesus diz, de mim saiu o quê? Virtude. E a Bíblia diz que ela tocou. Entendeu? Quando eu cheguei aqui no João, eu coloquei a mão. Se eu segurasse, ele andasse, ele ia saber que alguém estava puxando. Mas ele passando aqui, eu só toco. Será que ele sente? Ele não sente. Jesus disse, de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Sabe? Qual vai ser o dia que você vai tocar? Qual vai ser o dia que nós vamos tocar em Jesus de uma forma diferente? De uma forma diferente. Voltar ao jardim da inocência. Sabe, crescemos, aprendemos, vivemos, enriquecemos, temos filhos, mas não estamos voltando ao jardim da inocência. Precisamos voltar ao jardim da inocência.
Entenda isso. E quando ela voltou, Jesus disse: de mim saiu poder. Hoje os nossos cultos são animados, queridos, não são? Hein? Hoje os nossos cultos são animados, porque a animação é melhor do que uma cura. Você sai daqui alegre, você sai daqui, mas para Jesus não. Jesus não quer te animar, Jesus ele quer te curar. Porque através da cura, através da restauração é que chega a alegria. Tem muita gente sorrindo, mas está sangrando por dentro. Tem muita gente sorrindo, querendo te matar, querendo te enforcar, e está sorrindo. Tem gente que mata sorrindo, porque está sangrando por dentro. A minha geração, quando ela voltar a falar de Jesus, eu tenho certeza que ela vai ser curada. Como, pastor? Te digo, vai ser curada em público, quando ela voltar a falar de Jesus, a viver Jesus, como a mulher foi curada, vai ser curada na igreja, vai ser curada nas campanhas, vai ser curada nas ruas, vai ser curada nas vigílias. Queridos, a porta estreita continua aberta. Diga para o seu irmão: a porta estreita continua aberta. E diga para esse irmão: e a larga também. E a larga. Já viu quando você vai fazer uma prova, as pessoas falam assim: não, vou começar pelas mais fáceis, porque eu já era diferente, eu buscava as mais difíceis. O camarada chegou para mim e falou assim: pastor, tu vai começar a fazer essa obra por onde? Eu falei: para a parte mais difícil. Mas não vai começar pela parte mais difícil. Eu não quero as partes mais fáceis, eu quero as partes mais difíceis, as partes que dá mais trabalho. Eu quero essa, sabe? Então existe a porta larga e existe a porta estreita. Você vai passar por qual porta, querido? Qual é a porta que você está entrando? Qual é a porta que você está usando? Hein? A porta das facilidades? A porta do enriquecimento? Hein? A porta das facilidades? Essa é a geração que sangra. Agora, a geração que está sendo levantada na intimidade. Jesus, quando chega na casa de Jairo, havia as carpideiras. Eram pessoas pagas para chorarem no velório. Jesus pediu para elas saírem. Quantas pessoas estão na sua vida, estão sendo pagas pelo cão, chupando manga, ou abóbora, ou comendo o que for, que são pagas para chorar por suas desgraças. As carpideiras fingiam emoções. Quantas pessoas fingidas estão do seu lado, sabe? E o choro delas era um choro falso. Jesus quer levantar uma geração sem ser contaminada pela falsidade. Jesus quer levantar uma geração que não engana o povo. Jesus quer levantar uma geração que fala do verdadeiro evangelho. Jesus cura a filha de Jairo e diz: dá-lhe de comer. Sabe quantas pessoas estavam dentro daquele quarto? 5 pessoas. Jesus não queria fazer daquela cura um show, para ter uma promoção pessoal. 5 pessoas. E os 5 aqui aparecem mais uma vez. 5 são os ministérios que vão alimentar a geração que Jesus está levantando. 5 são os ministérios. Que ministérios são esses, pastor? Está aqui. São os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos e os profetas. Esses são os mestres que ensinam, são os pastores que pastoreiam, são os evangelistas que vai buscar as pessoas, são os apóstolos que cuidam dos pastores, e são os profetas que falam verdades vindas de Deus ao coração dessa geração. Jesus quer que essa geração seja apaixonada pela sua palavra. Uma geração, carta viva, que traz a palavra escrita nos corações, não só nas camisas, sabe? Tem muitas pessoas pregando em vários lugares, mas estão com o coração sangrando. Ou é uma geração morta, uma geração que está no pecado, uma geração que não se prende à religiosidade. Jairo era um mestre, querido, no Pentateuco.
Ele viu aquela mulher tocando na orla de Jesus, e na lei, um judeu não poderia tocar em uma mulher impura. Por causa disso, dá-se a entender que Jesus se tornou uma pessoa impura. Agora Jairo não podia mais receber Jesus na sua casa. Nos olhos da sociedade, nos olhos dos religiosos era assim, mas quando Jesus disse para aquele homem, para Jairo, eu vou lá na sua casa, ele disse, pode ir. Jairo era um dos principais da sinagoga, mas Jairo estava na frente de um rei. Você pode ter o que for, querido, na sua vida, você pode ser a pessoa mais inteligente, mas hoje, aqui nesta noite, você está de frente de um rei, que deu a sua vida por você. E isso aqui simboliza a morte de Jesus Cristo por mim e por você. Jairo não se prende à sua religiosidade. Ele sabia que só Jesus tinha a palavra de vida. Eu quero dizer para os irmãos, não se prenda à sua religiosidade. Abra o seu coração para Jesus nesta noite. 2 gerações diante de Jesus. Uma geração que precisa ser curada e uma outra geração que Jesus já começou a levantar. Uma geração morta. Quando ela for restaurada, quando essa geração, entenda isso, quando essa geração que está sangrando for curada, e essa geração que está morta, ela for levantada, quando ela for restaurada, essa geração vai passar o bastão. Essa geração vai passar o bastão com intimidade com Deus, vai passar o seu legado, vai poder falar de cabeça para cima, que Jesus salva, que Jesus cura. Hoje as igrejas estão sendo chacota nas internets, da vida, nas redes sociais aí. As igrejas estão vivendo isso. Pessoas que eu encontro na rua, dizem assim, igreja, eu não quero nem passar perto. Por quê? Por causa disso. Nós, nessa geração, precisamos largar os sentimentos, deixar de sangrar, e você que está morto por causa de algumas palavras, por causa de algumas pessoas, Deus está te mandando hoje, levanta e anda, ressuscita desta morte, porque você precisa passar o seu bastão, você precisa passar a sua unção, e quando ela for restaurada, ela vai passar o bastão. É preciso ter alinhamento, querido, sem alinhamento não funciona. A geração que Jesus está levantando não vai pegar o bastão do chão. Seus filhos não vão comer as migalhas da sua casa, você vai dar com as suas mãos. A sua mulher não vai viver as migalhas do seu amor, e nem o seu marido. Você vai dar com amor, com qualidade. Você vai ter uma família de qualidade. Nós somos a geração do alinhamento. O bastão vai ser entregue nas mãos da geração que Jesus está levantando. A sua geração. A igreja precisa ser curada, pois é ela que vai reinar na terra. Uma geração vai estar comprometida em ajudar a geração que está chegando. Sabe? A geração que está chegando. Hoje eu vejo não só os jovens aqui, mas vários outros jovens, que ao invés de se firmarem num pensamento, eles se firmam em vários pensamentos. Que geração é essa que nós estamos levantando? Hein? Que geração é essa? Eu vi uma criança impondo as mãos na cabeça de uma pessoa, e a pessoa toda se torcendo no chão, e o pastor dizendo, aí, a unção de Deus está sobre essa criança. Concordo. Porque a unção de Deus tinha que estar sobre ele, está sobre a criança. Sabe por quê? Que está sobre a criança? Porque a criança não tem maldade. A criança, se você brigar com ela, ela vai e te abraça de novo. Sim ou não? Hein? Por isso que está sobre a criança, não está sobre a vida daquele miserável que está dizendo lá. Usou uma mula? Sim ou não? Usou. De uma forma diferente.
E quantas mulas estão falando no altar? Um montão. Um montão de mula falando. Quero, nessa geração, chegar para minha filha e passar o bastão, chegar para meu filho e passar o bastão. O bastão, nunca traí sua mãe, nunca roubei ninguém. Sabe? Minha filha me vê beijando minha esposa, beijando que eu digo, né? Beijando, né? Passando, deitado. É porque as pessoas entendem tudo mal, né? Então a gente tem que explicar direito. Minha filha ainda deita na minha cama comigo junto com a cachorra. Você entende? Cachorra que eu tenho em casa. Vou passar o bastão do amor. É isso que nós precisamos passar. Agora, o coração não pode sangrar. E nem estar mortos. Sabe? Porque alguém nos feriu, nos matou e nos colocou com o coração totalmente entregue. Agora, agora, a geração que precisa hoje realmente de um tratamento maior é a geração que sangra. Muitas pessoas estão sangrando por dentro. Muitas pessoas estão sangrando por dentro e precisam se abrir, precisam falar. Muitas pessoas, queridos, não estão recebendo a cura de alguma coisa que está dentro do seu ventre. Muitas pessoas não estão recebendo uma bênção que está amarrado na justiça há muito tempo. Muitas pessoas estão paradas no tempo, sabe por quê? Porque os corações estão sangrando. E você esconde o seu sangramento. Não pede perdão nem a Deus e nem a pessoa que te fez sangrar. Nós precisamos de abrir o nosso coração para que a gente venha receber os milagres que estão próximos de nós. Que essa ceia nesta noite possa curar o nosso sangramento, se assim você estiver sangrando. E se você não estiver sangrando, que essa ceia venha cooperar para que você não sangre, para que você venha passar o seu bastão dentro da sua família com fidelidade, amor e paz no seu coração. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Vamos ficar em pé, queridos. Ré maior. Ré maior. Pode. Pegue a ceia do Senhor, queridos. Que essa ceia ela venha encher a sua vida. Ao trocar os cálices, você pode estar com o seu coração sangrando e você pode abrir o seu coração hoje por alguém que está na sua casa e falar: Senhor, eu perdoo essa vida. Eu quero parar de sangrar, eu não quero mais esconder o meu sangramento. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus descer
na terra como nos céus. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa os céus descer sobre nós. Tua presença aqui, Jesus, inunda os nossos corações, inunda os nossos corações, inunda as nossas vidas. Vem sobre nós, Jesus, enche nossos corações com teu poder, enche os nossos corações com a tua unção, enche os nossos corações com teu mover. Que o coração que sangra seja sarado, que aquele que está morto seja ressuscitado. Aleluia, oh aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia. Que ele cresça, que eu diminua. Ei! Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, ei, que eu diminua. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Você pode adorar o Pai um pouco. Corações que sangram, receba a cura do Senhor na sua vida. Geração morta se levanta em nome de Jesus. Ei! Oh!
Pegue seu pão, queridos. Pão vivo que desceu dos céus. Seu corpo de Cristo para a sua vida, Alexandre. Para a minha vida também. Erga os céus. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Pai, obrigado por esse pão. Que esse pão nos faça bem. Ao ingerirmos esse pão, que possamos ser curados por dentro e por fora. Hoje que todos os seus sentimentos caiam por terra, para que você seja curado. Você pode ter tudo aquilo que você almejou na sua vida. Você está bem financeiramente, com família, com tudo. Mas quando você senta no sofá da sua casa e quando você deita na sua cama, você olha para aquela ferida e ela está sangrando. Que adianta, queridos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus hoje está te dando a oportunidade de você estancar esse sangramento. Toque na orla da cura, na orla da transformação, na orla do milagre. E aqui está o seu milagre em suas mãos. Seja sarado. Eu abençoo este pão em nome de Jesus. Digam todos amém. Coma deste pão. Minhas lamparinas estão acesas. Quero ver vocês, cante. Em direção à porta. Só bater e eu vou abrir pra você entrar. Deus! Essa é a parte mais bonita que eu gosto. Diga aí eu já coloquei coração sarado. Gente, ora vem, Senhor Jesus. Pegue seu cálice, esse é o cálice da nova aliança. Abra seu cálice. Obrigado, Deus. Já coloquei minhas vestes santas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa esse cálice, Pai. Que esse cálice seja o fruto da nossa cura, cura da mente, do coração, da alma. Obrigado, Jesus. Eu oro, agradeço por este cálice em nome de Jesus. Digam todos amém. Beba deste cálice. E eu já coloquei
Vamos dançar. Você pode levantar a tua mão para cantar isso? Isso, estenda a sua mão e canta. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Nós agora vamos para casa, guardado e amparado pela sua poderosa mão. Que essa semana possa ser a melhor semana da nossa vida, meu Deus. Que essa semana possa ser uma semana de cura, uma semana de milagre, uma semana de resposta, uma semana que Deus vai salvar alguém dentro da nossa casa, uma semana que o Senhor vai abençoar a nossa família extraordinariamente, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Agora a gente vai para a nossa casa, nos dê uma noite tranquila de sono, e a gente vai poder cantar amanhã de manhã. Eu deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Muito obrigado, meu Pai. Nos abençoe em nome de Jesus, com o amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, de uma forma rica. Aplauda o Senhor, meu irmão. Vai para casa em nome de Jesus.